Bom dia, mais um programa Conversa com o Presidente. Bom dia, Lula. Bom dia, presidente. E nós estamos aqui num dia muito especial, porque se a gente voltar um ano, era um ano de muita alegria, né? Um momento de muita alegria, que foi um ano da vitória, realmente ali, daquele segundo turno. E aí, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás daquele momento, aquele dia, como é que foi, o que vem à tua cabeça quando você lembra desse ano? Veja, o que vem na minha cabeça é que nós tivemos o ano possivelmente de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentira por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Ele fazia questão de inventar coisas para contar para o povo. Ele fazia questão de inventar remédio para quem estava doente com o Covid. Ele fazia questão de inventar mentiras sobre economia, ou seja, fazia parte do DNA dele a quantidade de mentiras que era contado por dia na sociedade, com a máquina de fazer mentira que até então a gente não tinha conhecimento. Então, a nossa vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula, que ele ficou nocauteado, ele ficou dentro de casa um mês, porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando, lamentava. Tem gente que disse que tem dia que ele falava, tinha dia que ele não falava, e na verdade ele estava preparando um golpe. E estava preparando um golpe que era para ser no dia da minha diplomação. Como eu mudei a diplomação do dia 18 para o dia 12, eles foram pegos de surpresa. Mesmo assim, no dia 12, quando eu fui diplomado, fizeram aquele carnaval, enfrentaram a Polícia Federal, tocaram fogo em ônibus, aqui no centro de Brasília, com a proteção da polícia. Sim. Eu estava no hotel, eu estava vendo tudo o que estava acontecendo. Então foi um ano glorioso para a democracia brasileira, porque o povo que pensa na verdade, o povo que quer construir um Brasil saudável, um Brasil humanitário, um Brasil que as pessoas vivam felizes, que construam, sabe, a sua família com a maior delicadeza, com o maior respeito, esse povo venceu as eleições, tá? Então, depois de vencer as eleições, nós fomos fazer a transição. E na transição é que nós descobrimos todas as falcatruas que tinham acontecido nesse país. Sabe, o gasto de quase 300 bilhões de reais em políticas que se jogava dinheiro pela janela, se distribuiu dinheiro para motorista de táxi, para motorista que nem existia, que não tinha nem carta, que não tinha nem carteira de motorista, ou seja, então tudo isso, sabe, está sendo apurado, tudo isso está sendo investigado, sabe, tudo isso vai se transformar numa denúncia. E eu acho que o que é importante é que nós conseguimos fazer quase que um milagre. O que é esse milagre? Nós pegamos esse país semi-destruído do ponto de vista de políticas públicas e nós já recuperamos praticamente todas as políticas públicas de inclusão social que tinha dado certo no Brasil. Depois, nós fizemos o PAC, depois nós recuperamos a imagem do Brasil no exterior e agora, a partir de 2024, é viajar ao Brasil, é conversar com o povo, é fazer investimento na educação, é fazer investimento no ensino médio, é fazer investimento na saúde, é fazer investimento na geração de emprego, é fazer investimento na cultura. Ou seja, agora o Brasil, e eu particularmente, vou me dedicar a viajar ao Brasil. A conversar com prefeitos, a conversar com governadores, a conversar com sindicalistas, a conversar com a juventude, a conversar com estudantes, para que a gente possa colocar o Brasil definitivamente no centro da democracia em todos os países do mundo. Mas volta, eu queria que você contasse, porque eu acho que é a curiosidade de todo mundo, naquele dia, naquela noite, quando você ganhou, como é que foi a comemoração? Como é que foi a alegria? Porque tem esse lado também. Devia ser uma estrutura de um alívio, uma vitória realmente contra uma coisa muito forte, mas ao mesmo tempo devia estar sendo uma alegria enorme. Olha, a alegria foi grande, mas veja, é a primeira vez, se você pegar desde a proclamação da República até a eleição do Bolsonaro, você vai perceber
que nunca antes na história do Brasil, nenhum presidente utilizou a máquina pública como ele utilizou. Sim. Ninguém nunca. Porque não foi só a máquina pública, ele utilizou as Forças Armadas, ele utilizou as polícias estaduais, ele utilizou a polícia rodoviária, ele utilizou a Polícia Federal, ele utilizou todas as instituições. Sabe? A BIM agora, né, com esse escândalo. Aquele não conseguiu utilizar para ele, agora nós estamos vendo, sabe, escuta telefônica de gente que não deveria ter escutado, que não tinha decisão judicial. O que é importante em tudo isso é que o Brasil também tem pessoas boas que resistiram a isso. Por isso, a Justiça Eleitoral, a Suprema Corte tiveram um papel excepcional no garante do processo democrático, porque até então eu nunca tinha visto ninguém ameaçar a Suprema Corte. Eu nunca tinha visto ninguém pegar um bando de coronel ou de general aposentado e colocar dúvidas sobre as eleições, sobre as urnas eletrônicas que são respeitadas no mundo inteiro. Ou seja, então, essas coisas que aconteceram criaram um clima, sabe, de muita expectativa no Brasil. E quando nós ganhamos, obviamente que eu fiquei muito alegre, porque foi uma eleição, sabe, com muito suor, com muito sangue, enfrentando a máquina pública como jamais nós tínhamos enfrentado. E agora o nosso papel é recuperar as instituições, estabelecer a normalidade da relação com o Congresso, com a Suprema Corte, com o Poder Judiciário como um todo, e cada um cumprir com a sua função. E é isso que nós estamos fazendo, é por isso que o ano de 2023 está sendo exitoso. Obviamente que quando você planta um pé de fruta, não vai dar fruta no mesmo ano que você planta, às vezes demora um pouco. Mas do que nós já plantamos, nós vamos começar a colher. Agora muita coisa já está sendo colhida e vamos colher muito a partir de 2024. Só para ter ideia, esse ano possivelmente a gente chega no final do ano a 2 milhões de empregos com carteira profissional assinada, o que é importante. Esse ano o PIB vai crescer 3 vezes mais do que o FMI previa no começo do ano. Esse ano, o que a gente vai perceber é que já melhorou a qualidade da saúde, já está melhorando a integração, nós já anunciamos, sabe, escola de tempo integral, já anunciamos bolsa para estudantes de classe média, já estudamos, já vamos criar uma universidade de matemática no Rio de Janeiro, vamos levar o ITA para o Ceará, ou seja, nós vamos voltar a fazer esse país ser um país efetivamente, sabe, do presente, não é um país do futuro, é um país que vai acontecer agora. E nós estamos trabalhando para isso, eu estou muito satisfeito. Sabe, eu tenho consciência de como é difícil fazer as coisas, como é difícil recuperar políticas públicas desmontadas. Sabe, quando você vai reconstruir, reformar uma casa, é muito mais difícil do que você começar a fazer uma casa nova. E nós colocamos a casa em ordem. Agora é trabalhar para a gente poder fazer o Brasil voltar a ser o país do sonho e da esperança de 200 milhões de brasileiros. Presidente, eu tenho uma curiosidade que são quase 40 ministérios. É muita gente, são muitos ministros, são muitas secretarias, são muitas políticas públicas, muitas mudanças. E o senhor, de certa maneira, tem que ter na cabeça um pouquinho de tudo, e claro, de alguns assuntos mais do que outros, né? Como é que o senhor faz esse trabalho? Veja, primeiro você tem o acompanhamento daquilo que os ministérios fazem, ou seja, a cada mês, a cada 2 meses, a gente pede informações de cada ministério, o que eles fizeram. Eu já fiz 2 reuniões, vou fazer a 3ª reunião de ministério esse ano. No final do ano vou fazer uma reunião de avaliação do que aconteceu no país. Cada ministério vai prestar conta daquilo que foi feito, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo, para que a gente possa, a partir de 2004, acertar tudo o que tem que acertar. A quantidade de ministérios ela se faz necessária porque é importante que os segmentos da sociedade estejam representados no governo. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil é um país que tem 12% de água doce do mundo. O Brasil é um país que tem 8 mil quilômetros de costa marítima. Ou seja, a minha pergunta é a seguinte: você ter a Secretaria da Pesca ligada ao Ministério da Agricultura, isso só se peixe nascesse em terra, mas peixe não nasce em terra, nasce em água. Então você cria um Ministério Especial de Pesca. Para quê? Para que a gente possa fomentar a criação de peixe, inclusive em cativeiro, para que o Brasil se transforme num país competitivo, exportador. O Brasil hoje exporta menos que o Peru, exporta menos que o Chile.
E o Brasil uma costa muito tem maior. muito mais água e tem muito mais mar, e o Brasil pode se profissionalizar. Quando você cria a Secretaria da Igualdade Racial, olha, um problema muito sério que acontece no Brasil, preconceito racial. Então, você cria para você dar representatividade a um segmento da sociedade que é muito importante, que ele não estará representando num ministério muito grande. Um ministério muito grande tem um ministro, tem 50 subsecretarias, e o subsecretário pode menos do que o ministro, tem menos visibilidade. Claro. Sabe? Então, o que eu quero é dar visibilidade ao extrato social que compõe a sociedade brasileira. Daí o Ministério dos Direitos Humanos, daí o Ministério da Mulher. A questão da mulher é uma coisa muito grave, a questão de gênero é muito grave no Brasil, o preconceito contra a mulher, a violência contra a mulher, sabe? O salário da mulher que era mais baixo até outro dia, quando nós aprovamos a lei garantindo o salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres. Sabe? O feminicídio tem aumentado, apesar das leis punitivas que nós fazemos. Então, criar o Ministério da Mulher é uma necessidade de fazer aquele segmento que é a maioria da sociedade brasileira a ter um espaço em que ela possa dizer, falar, sabe, reclamar, reivindicar, propor e executar política para as mulheres. Hoje, inclusive, tem uma lei, né, se você vai sancionar, né, de uma bolsa, né, para filhos de vítimas de feminicídio, né, que é uma coisa que realmente é um troço muito sério. É preciso garantir que as pessoas que são vítimas da violência não tenham os seus filhos abandonados pelo Estado. Se o Estado não cuidou da pessoa, sabe, e permitiu que ela fosse vítima, o Estado precisa pelo menos assumir a responsabilidade de cuidar das crianças. Então a gente quer criar uma bolsa para garantir que essas crianças possam estudar e se formarem e amanhã poderem ter, sabe, o direito de viver cidadania plena nesse Brasil. Então, nós vamos sancionar a lei, é uma lei muito importante. Acho que o Congresso Nacional está de parabéns por ter aprovado isso. E, aos poucos, a gente vai conseguindo conquistar os espaços. Muita coisa para conquistar, tem muita coisa, Ochoa. O problema é que o Brasil foi abandonado durante muito tempo. Então, quando você vai na periferia, é que você nota o abandono das pessoas. Quando você vai no campo, é que você nota o abandono das pessoas. Ou seja, você percebe que tem uma parcela da sociedade que ninguém quer cuidar, que as pessoas não têm nenhuma importância. Eu agora estou preocupado não apenas com as crianças, mas eu estou preocupado com as pessoas de terceira idade, com as pessoas mais velhas que muitas vezes são abandonadas, que muitas vezes têm algum problema de doença mental e que ficam na rua. E o Estado precisa criar uma política para cuidar dessa gente. Se não for o Estado, ninguém vai cuidar. Então, essas são minhas preocupações, e eu tenho 3 anos e 2 meses de mandato e vou tentar criar todas as políticas que puder cuidar, sabe, de cada um dos brasileiros, seja criança, seja adulto, seja pessoa de meia idade ou seja pessoa mais idosa. O Estado brasileiro tem que cuidar disso. E cuidar, sabe, gerando oportunidade das pessoas ter acesso a centros de reabilitação. As pessoas precisam ter acesso a muita cultura, porque as pessoas precisam, sabe, crescer, aprender, divertir. Dar vida às pessoas. Por isso que eu estou feliz com o trabalho no Ministério da Cultura, com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, ou seja, dinheiro que a gente jamais imaginava ter, foi aprovado no Senado e na Câmara. Então agora você está fazendo com que as prefeituras possam participar ativamente da cultura, os estados possam participar e a União participar. Nós vamos ter a primeira conferência de cultura o ano que vem, e durante a campanha eu propunha que a gente deveria ter comitês culturais em cada capital, e nós vamos ter que ter comitês culturais porque a cultura é uma das formas mais extraordinárias de você envolver a sociedade brasileira, envolver a juventude, a ser criativa e a propor coisa nova para esse país. Por isso as coisas vão acontecer. Eu sei que, sabe, a fake news continua, a máquina de contar mentira continua, ela está em andamento. Eu, graças a Deus, a gente debelou, sabe, o golpe de 2008, do dia 8 de janeiro, a gente debelou esse golpe do dia 8 de janeiro, as pessoas estão sendo condenadas e cada um que tiver culpa vai ser condenado, porque as pessoas precisam aprender a viver democraticamente. Eu digo sempre e repito todo dia, ninguém
é obrigado a gostar de ninguém. O que nós somos obrigados é a respeitar as pessoas como elas são e cada um respeitar o direito dos outros. Essa sociedade que nós queremos criar para o Brasil. E por isso nós vamos fortalecer o processo democrático, vamos fortalecer a nossa relação com o Poder Judiciário, a nossa relação com o Poder Legislativo, a nossa relação com a sociedade organizada, porque aí sim a gente vai estar consolidando a democracia. Voltando na cultura, queria que você falasse um pouquinho da tua vida. De música, de cinema, de televisão, de teatro. O que você começou gostando? O que foram as primeiras coisas que, para você, foram te despertando interesse nisso, né, nessa área? Olha, eu acho que como todo brasileiro, a gente nasce... Futebol, claro, e cultura também. Gostando da música brasileira. Eu sou da terra do forró. Então, desde pequeno, a gente estava habituado a ouvir Luiz Gonzaga, sabe, e outros cantores famosos do Nordeste. Depois você vem para São Paulo, você tem acesso à chamada música raiz, a música caipira, sabe, que era representada em São Paulo muito mais por Tonico e Tinoco. Sim. Depois você tem, sabe, a música popular brasileira representada pelos cantores extraordinários como Chico, Gil, Caetano, Gal Costa, Bethânia, Elis Regina e tantos outros, Martinho da Vila, que são figuras extraordinárias, de Djavan. Então, aí você passa a gostar um pouco de tudo. Você passa a gostar um pouco de tudo. Eu gostava muito de carnaval, eu frequentava carnaval. Lamentavelmente, depois da vida política, eu fiquei um pouco proibido disso. Eu gosto muito de futebol. Ainda assisto futebol quando eu tenho tempo, gosto de futebol brasileiro, gosto do futebol estrangeiro, gosto de ver, sabe... O Messi ganhou ontem, né? A 8ª bola de ouro. Quer dizer, não é possível. Não é possível que o Messi não sirva de exemplo a outros jogadores brasileiros. Quer dizer, um cara com 36 anos de idade, o cara foi campeão do mundo, ganhou o ano passado e ganhou esse ano outra vez jogando nos Estados Unidos da bola de ouro. Ou seja, o Messi deveria ser inspiração para essa molecada que aparece na televisão, que a gente pensa que vai ser craque, daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco desaparece porque talvez a vaidade, talvez não tenha estrutura, sabe, psicológica para crescer. Sabe? Então aparece a meninada pintada de ouro, daqui a pouco desaparece. Aí aparece um menino de 17 anos, daqui a pouco ele está vendido. Ou seja, a gente não consegue mais criar. Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade? Há quantos anos? Sabe? Há quantos anos? Ou seja, eu fico pensando na seleção de 70, na seleção de 2002. A última seleção foi a de 2006, a última grande seleção que nós perdemos por acontece. Eu diria um acidente, vai. Uma coisa que a gente não deveria perder porque a seleção brasileira era muito boa. Mas já vai fazer 22 anos que a gente não ganha nada, cara. E do jeito que a gente está, do jeito que a gente vê jogar as outras seleções e a brasileira, se a gente não tomar consciência de que nós precisamos melhorar, sabe, nós precisamos ser mais sérios, nós precisamos ser mais responsáveis, a gente vai passar mais tempo sem ganhar, sabe, Como título. Nunca, né? Sem ganhar um título, porque o título conta muito. Em 24 anos, eu lembro que nós ficamos de 70, nós fomos ganhar só em 94, foram 24 anos. E com 82 aquela seleção maravilhosa, mas não ganhou. E tivemos seleção de extraordinária em 82 e 86, com Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, mas que não ganhou. É o que o Romário fala, eram bons, mas não ganharam. E a dele ganhou em 94. Então é importante. Eu às vezes fico triste porque no Brasil a molecada é vendida com 15, 16, 17 anos e depois a gente compra o cara aposentado já. Você vende um jovem e traz de volta um aposentado com 36 anos, 37 anos, se bem que hoje o preparo físico permite que as pessoas vivam, joguem embora um pouco mais. Eu fico absurdo de ver o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, em 43 jogos, marcar 40 gols. Mais do que todo o time do Corinthians em 2 campeonatos. Eu fico triste de ver o Messi nos Estados Unidos, em 43 jogos, marcar 30 gols, aí ganhar outra vez a bola de ouro com 36 anos de idade. Isso é para mexer com a cabeça do nosso jovem. Ou seja, quem quiser ganhar a bola de ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Sabe, quem quiser ser profissional não combina com farra, não combina com noitada.
Sabe, ser profissional significa se dedicar, significa ser ídolo, significa se dedicar, significa ser exemplo. Se você não é exemplo, você não serve para muita coisa. Sabe? Então, eu acho que o Brasil vai precisar melhorar muito. Vai precisar melhorar muito. Eu agora que fiz a operação do quadríceps, eu se der vou voltar a jogar bola. Se o Diniz estiver com bom humor, o Diniz pode até me convocar. Não, o teu fisioterapeuta me falou até que uma das tuas fisioterapias é dar uns chutinhos na bola, né? Para o apoio de uma perna e também para o movimento, né? Todo dia eu estou chutando 30 chutes com a perna direita, 30 chutes com a perna esquerda, sabe? E está acertando no gol? Estou chutando de 3 dedos, estou chutando, ou seja, eu estou me preparando. Se o Diniz estiver de bom humor, Diniz, e quiser, sabe, me fazer um treino, eu posso até ir junto com o Chico Buarque, que aos 81 anos também está jogando bola. Agora é bom falar de esporte também, que o Pan-Americano, o Brasil está indo muito bem, hein? Já está em segundo lugar, só perde para os Estados Unidos em medalha, e é fruto muito de Bolsa Atleta, de ajuda do governo federal. Eu fico muito esperançoso com a Olimpíada. Eu fico muito feliz de saber que grande parte dos atletas que estão participando das Olimpíadas e da Paralimpíadas são pessoas que estão recebendo o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi uma coisa que nós criamos para garantir que as pessoas pobres, sabe, que não tinham dinheiro para comprar um tênis, pudessem praticar esporte. Porque o que acontece? A iniciativa privada ela só faz publicidade o cara que dá retorno financeiro. Mas ninguém que está começando a carreira dá retorno financeiro. Nós temos exemplo de pessoas que corriam na rua sem tênis. Nós temos exemplo de pessoas que queriam fazer ciclismo sem bicicleta. Sabe? Então as pessoas precisam de ganhar um incentivo. De quem? Do Estado. A prefeitura pode dar incentivo, o governo do Estado pode dar incentivo, o governo federal pode dar incentivo. No caso, foi o governo federal que criou incentivo. E isso precisa ser seguido. Nós temos o Sistema S do Brasil que pode ajudar muito. As Forças Armadas têm contribuído muito na formação de profissionais. Ou seja, o que nós precisamos é aproveitar, sabe, o jeito esportivo do povo brasileiro, a vontade que ele tem e dar condições para essa gente, sabe, treinar. Eu, quando vejo a Rebeca com a medalha de ouro, eu fico feliz. Aquele sorriso dela é lindo, né? Eu sei, sabe, como é que ela começou. Sabe, eu sei que para ela ser uma medalhista de ouro, ali não teve moleza de sábado e domingo, ali não teve balada, ali não tem tempo para descansar, ali é treino, treino, treino e treino. Somente assim é que a pessoa vai conseguir uma medalha de ouro, seja na natação, seja no boxe, seja, sabe, no trapézio, em qualquer coisa que o cara quiser fazer nas Olimpíadas e no Pan-Americano, tem que treinar. Muito, 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 senão não ganha nada. Sabe? E eu acho que essas pessoas merecem elogios, merecem respeito, porque são exemplos de pessoas que se dedicaram muito para chegar onde chegaram. Aqueles que não conseguiram medalha, certamente vão se preparar, vão continuar treinando para que na próxima eles possam ganhar. Agora, uma das coisas desse ano particular é a questão do ensino integral, né? O ensino integral também, essa coisa do esporte e estar na escola o tempo todo, vai ajudar, né? Porque, de certa maneira, cativa o jovem, cativa essa criança para estar na escola, para crescer junto, cabeça e o corpo, né? O nosso sonho é que o Brasil inteiro tenha um sistema de ensino integral, sabe, para todas as pessoas. Do ensino fundamental ao ensino médio, ou seja, porque não só você dá oportunidade das pessoas praticarem outras atividades nas escolas, além, sabe, do aprendizado normal, mas praticar esporte, sabe, participar de Olimpíadas, como você também tem uma coisa que é a questão da segurança das pessoas. A tranquilidade que você dá para a mãe e para o pai, eles sabendo que o seu filho está numa escola de tempo integral, sabe? Isso é uma coisa extraordinária, que vale para a educação, vale para o esporte, mas vale também família, né? Para a família, vale para a questão da segurança. Uma coisa importante que nós fizemos, nós vamos fazer a Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro. Nós vamos pegar as crianças que participam das Olimpíadas e ganham medalha de ouro,
nós vamos criar um centro de excelência para que esses pequenos gênios brasileiros possam fazer uma faculdade de matemática e competir no mundo inteiro com quem quer que seja. Porque o nosso INPE, o Instituto de Matemática Aplicada, é uma coisa de extraordinária, sabe, competência no mundo inteiro. Então a gente vai tentar fortalecer esses nossos alunos. Já tem 100 apartamentos comprados no Rio de Janeiro, a faculdade já está pronta e a gente vai então começar a fazer com que essas crianças possam, esses adolescentes possam ter, sabe, quase que uma escola de tempo integral, porque eles vão morar lá e vão estudar matemática. Essa é uma coisa que a gente vai começar com 100, no ano seguinte 200, no ano seguinte 300, no ano seguinte 400, para que a gente possa criar a faculdade de gênios nesse país da matemática. É que matemática é tecnologia, é a raiz de tecnologia. O mundo hoje é tecnologia. Eu lembro que eu estava domingo conversando com meu neto, que tem 13 anos, e eu estava perguntando se ele gosta de matemática. Ele falou que gosta, mas ele não é tão bom. Sim. Eu falei, então se você não é tão bom, você precisa ficar bom. Você precisa pegar um professor que gosta de matemática para te ensinar a desfiar o casulo da matemática. Sim. Porque a professora Sueli Duro que um dia me disse que matemática, quando a pessoa aprende a matemática, passa a ser a melhor matéria da escola. Sim. Passa a ser a matéria preferida do aluno. E para muitos a matemática é difícil, Sim. porque ele não aprendeu ainda. Então é importante, sabe, que as pessoas aprendam a fundo, para que as pessoas possam participar, porque o Brasil está precisando muito de gente muito qualificada, o Brasil está precisando de muita gente formada na matemática, o Brasil está precisando de muita gente formada em engenharia, o Brasil está precisando de muita gente formada em pesquisa, sabe, para que o Brasil dê um salto de qualidade. Nós vamos abrir um ITA no Ceará. É quase que uma premiação para o Ceará, porque boa parte dos alunos que passam no vestibular para entrar no ITA, passam no Ceará. Então nós vamos levar o ITA para o Ceará. Eu não estou podendo fazer viagem de avião até o final de novembro. Depois eu vou ter que ir nos Emirados Árabes, que é a reunião do clima. Depois eu passo na Alemanha, numa reunião empresarial Brasil-Alemanha. E ainda em dezembro eu quero ver se eu for ao Ceará anunciar a construção do ITA e talvez inaugurar a universidade no Rio de Janeiro. E também eu quero ir a São Paulo anunciar a famosa faculdade da Zona Leste, que já era para estar pronta e nem começou, inaugurar a Universidade de Osasco e tentar anunciar 2 institutos federais na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo. Então eu pretendo, a partir do ano que vem, cuidar muito, mas com muito carinho da questão da educação. E quando se fala em educação, além do ensino fundamental, com o ensino de tempo integral, eu quero cuidar do ensino médio, para que o nosso jovem tenha uma profissão. E daí, a novidade é que nós vamos propor uma bolsa para que a gente evite a evasão escolar. Sim, que é um problema sério. Porque tem muita gente desistindo da escola e a gente não quer que as pessoas desistam da escola. A gente quer fomentar que o jovem continue na escola, que se forme, que aprenda uma profissão para ele poder cuidar da vida dele. Eu digo sempre que quando a gente tem uma profissão, a gente é mais cidadão do que se a gente não tiver uma profissão. Eu sei o que é procurar emprego com profissão e sei o que é procurar emprego sem profissão. Então, por isso é que nós queremos colocar o ensino médio profissionalizante para que a gente dê qualidade no aprendizado da nossa juventude. Essa aposta muito em educação também é porque, é claro que o agronegócio é maravilhoso, etc, tal, vender soja, mas a gente precisa voltar a se industrializar, né? A gente precisa voltar a entrar também no jogo da tecnologia, não simplesmente comprando do exterior, mas fazendo as nossas coisas aqui. Então, mas deixa eu te falar uma coisa, Shoa, para a gente não cometer um erro. Quando a gente fala no agronegócio, muitas vezes as pessoas tratam com certo desdém. O Brasil quer exportar milho, o Brasil quer exportar soja, o Brasil quer exportar carne. O que é importante a gente saber, Shoa, é a quantidade de tecnologia que tem num grão de soja hoje. Uma Embrapa da vida. A quantidade de tecnologia que tem no milho. A quantidade de investimento em genética que tem num frango, que tem num boi. Você demorava 48 anos para matar um boi e você mata com 15 meses. Sabe? O avanço genético é muito grande.
Então a gente tem que Isso é ciência também, né? Que no agronegócio tem muita tecnologia também, não é uma coisa rude, grotesca, como alguns tentam passar. Não. Obviamente que o Brasil tem espaço para o agronegócio e tem espaço para a indústria. O Brasil precisa voltar a ter investimento em indústria. O PIB industrial precisa voltar a crescer. Nós precisamos colocar, sabe, na nossa balança comercial produto com maior valor agregado. E aí nós temos que incentivar. Por isso é que nós estamos criando uma indústria na área da saúde. Sim. E por que na área da saúde? Porque o Brasil tem mercado. O SUS será um grande comprador dessa indústria da saúde na hora que ela começar a produzir máquinas, na hora que ela produzir qualquer aparelho para melhorar, sabe, a investigação de doenças e, ao mesmo tempo, de remédio. Sim. Nós temos um potencial extraordinário nisso e é por isso que nós fizemos o lançamento de um programa de investimento na indústria, na área da saúde. E o Alckmin tem cuidado disso com muito carinho, a Luciana tem cuidado no Ministério de Ciência e Tecnologia, e nós pretendemos fazer com que o Brasil volte a ser um país industrializado. Se a gente conseguir combinar uma boa política industrial com a manutenção de uma boa política agrícola, é tudo que o Brasil precisa, gente. O Brasil hoje exporta algodão para o Egito. O Brasil, só para você ter ideia, nesses primeiros 9 meses de governo, o Brasil abriu 40 novos mercados. 40 novos mercados. Só para ter ideia do que aconteceu com o Brasil. E ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Sabe, tinha gente que não comprava carne do Brasil, agora está comprando. Muita gente no mundo. O Fávaro está lá da Indonésia agora, né? Então, o que nós queremos é mostrar para o mundo o potencial. O Brasil, sinceramente, o Brasil poderá ser o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de algodão, o maior produtor de café, o maior produtor de soja, o maior produtor de tudo que ele quiser. O Brasil pode porque tem terra, porque tem soja, porque tem água e, sobretudo, tem tecnologia. Então, veja, não existe essa briga, sabe, de governo contra fulano ou contra beltrano. O que nós queremos é que esse país cresça, que esse país invista. Os maquinários que nós produzimos para a agricultura são altamente sofisticados, competitivos com qualquer país do mundo. Então, nós precisamos, sabe, um país que foi capaz de criar uma Embraer. Esse país pode ter uma política industrial muito importante. É nisso que nós vamos investir. Então, eu só queria dizer para o povo que está nos vendo o seguinte, ó, é só o começo. É só o começo. Ou seja, nós estamos calçando o sapato, porque o primeiro ano é só isso. O primeiro ano é arrumação de casa. Não sei se vocês já mudaram de casa, já mudaram de cidade. O primeiro ano é arrumação. É saber onde vai colocar o espelho, saber onde vai colocar a penteadeira, saber onde vai colocar o fogão, a geladeira. Aí, quando a casa estiver pronta, você começa, então, a utilizar. Nós acabamos de remontar o Brasil. E agora é para o Brasil começar a funcionar. Por isso, o ano que vem, se preparem, porque eu vou viajar para cada estado. Eu quero inaugurar muitas escolas, muitas universidades, muitos institutos federais. Eu quero participar de muitas atividades culturais nesse país. Quero visitar comitê de cultura em cada estado desse país, porque somente assim é que esse país vai dar um salto de qualidade. Esse país vai voltar a sorrir. Esse país vai desprezar as mentiras, desprezar a fake news, desprezar aqueles que transmitem ódio todo santo dia, que vomita ódio e que arrota ódio, sabe? Quando nós estamos precisando de gente com coração leve, gente que sorri, gente que fala, sabe, de amor, de paixão, de fraternidade, de solidariedade, gente que cuida de criança, gente que cuida das pessoas mais velhas, gente que trata com carinho seus familiares. Por exemplo, nós estamos chegando ao final do ano. Tem muita gente que deixou de conversar entre famílias por conta das eleições. E eu queria fazer um apelo para vocês, que votou em mim, que não votou em mim. Isso é ignorância. A gente não pode brigar com o filho, com o pai, com o irmão, por causa de política. A gente tem que aproveitar essa época do final do ano, se abraçar, se beijar, sabe? E deixar a política para discutir fora de casa. Dentro de casa a gente discute família.
a gente discuta a solução dos nossos problemas, a gente discute solidariedade, visitar aquele parente que está doente, visitar aquele parente que está desempregado, tentar ajudá-lo a melhorar da vida, sabe? É isso que a gente tem que fazer para esse país ser melhor. E é isso que o governo vai se dedicar, sabe? Nós vamos cuidar das pessoas. Se você está assistindo e você fala, eu não gosto desse Lula, não tem problema, eu gosto de você assim mesmo. Porque sabe o que acontece? Quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam. Então, o meu papel enquanto governo não é brigar com ninguém, não é ficar falando mal de ninguém. O meu papel é cuidar desse país. E eu vou cuidar, que é uma coisa que eu aprendi a fazer. E vou fazer com muito carinho, com muito cuidado. A economia vai dar certo, os empregos vão acontecer, o salário vai subir, as pessoas serão melhor tratadas pelo governo, a saúde vai melhorar, o salário vai melhorar. É esse país que você deseja. E é esse país que eu quero ajudar a construir junto com vocês. Sozinho, eu sou apenas um. Mas se a gente estiver junto, a gente faz uma revolução nesse país para melhorar a vida de todo mundo. Por isso eu conto com vocês. Por isso eu vou continuar falando com vocês toda terça-feira. Não sei se só terça-feira, talvez até a gente faça mais programas, que a gente possa conversar mais, mas eu só quero que vocês saibam o seguinte: vocês estão na minha agenda em primeiro lugar. Vocês estão em segundo lugar. Vocês estão em terceiro, porque é por causa de vocês que eu estou aqui. E é para vocês que eu tenho que trabalhar. Sabe, eu quero dizer para o povo que sofreu as enchentes que nós vamos cuidar dessas pessoas, independentemente do estado e do governador. Quero dizer para as pessoas que estão sofrendo a seca no norte do país, no Pará, no Amazonas, no Amapá, no Acre, sabe, que nós vamos cuidar de vocês. Sabe, nós estamos pedindo a Deus que chova logo na Colômbia, que chova logo no Peru, para a água descer e vir logo encher o nosso rio Tocantins, o nosso rio Madeira, o nosso rio Amazonas, o nosso rio Solimões, e que a gente possa voltar à normalidade. Enquanto isso não vem, estejam certos que nós estaremos junto com vocês de dia, de tarde e à noite. Um beijo no coração, gente, e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado a vocês que acompanharam aí essa conversa com o presidente. Um final aí muito bom e desse planejamento desse fim de ano de muito mais paz, né? Obrigado, presidente.